Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, novamente nos encontramos reunidos no Centro Espírita Meimei, no horário da Escola de Moral Cristã, a nossa evangelização, que proporciona ensinamentos para todos nós, a fim de estarmos bem firmes nos posicionamentos da terra, as nossas atividades sempre pautadas segundo os ensinamentos do Evangelho. Pedimos que continue nos fortalecendo no bom propósito, na esperança de dias mais promissores e assim vencermos juntos este período de dificuldades para tantos, que possamos cada vez mais nos unirmos em pensamento, no pensamento em harmonia, em paz, para contribuir com o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, na comunidade onde estamos, que possamos ser portadores da paz que emana de Deus. Assim, Senhor, agradecidos, nós damos por iniciado os estudos desta manhã. Que Jesus possa abençoar a todos. Que assim seja. Hoje, para o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao José Luiz. Bom dia. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Pelas suas obras é que se conhece o cristão. É um trecho do item 16. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se para espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Essa é uma página muito forte do Evangelho, que vem nos fazer uma advertência sobre como deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita. Porque a maioria de nós já vamos ao centro espírita há muito tempo, já estudamos, já conhecemos várias passagens do Evangelho, vários livros espíritas, mas será que nós colocamos em prática? Porque a gente conhecer é muito pouco, é preciso que exista a ação. É preciso que a gente trabalhe em favor do Evangelho. Aí sim nós estaremos nos tornando verdadeiros cristãos. Na semana passada, o Brínio contou uma parte do livro Nosso Lar muito delicada,
porque estava iniciando aqui na Terra a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou entre 1939 a 1945. Então eles estavam no início de uma grande guerra, uma guerra de muitos anos e que com certeza abalaria o planeta e tiraria a vida de muitas pessoas. Então nosso lar começa a se mobilizar para receber esses espíritos que estavam vindo através da guerra. E André Luiz, que estava ali aprendendo muitas coisas com todas as situações que vinham acontecendo, ele, após fazer uma refeição, ele fica sabendo que um grande amigo da família, de Ulísias, de Dona Laura, iria passar ali para que eles pudessem juntos ir até o Ministério da Regeneração. Ele poderia começar a observar os trabalhos e um dos ministros de nosso lar, o nome dele é Genésio, iria receber André Luiz. E ele fica muito feliz com a oportunidade de poder observar melhor como que funcionavam as coisas na colônia de nosso lar. Ele vê uma grande oportunidade de aprendizado. Lísias não iria para o Ministério da Regeneração, ele iria para o Ministério do Auxílio. Nós sabemos que nosso lar estava se mobilizando para um grande trabalho e o Ministério do Auxílio iria receber muitos espíritos. Então Lísias, Dona Laura e muitos outros espíritos iriam até lá para trabalhar ainda mais. Dona Laura avisa que ela iria assim que o amigo da família, o Rafael, que iria acompanhar André Luiz, chegasse à casa deles. Ela iria esperar. Então Lísias dá um abraço em André Luiz, eles já eram grandes amigos, e vai para o Ministério do Auxílio. Dona Laura e André Luiz mais uma vez ficam sozinhos para conversar. E Dona Laura pede licença para André Luiz para que ela pudesse dar alguns conselhos para ele. Ela até diz que, já que a mãe dele não estava ali naquele momento, se ela podia, de uma forma muito humilde, fazer o papel naquele momento de mãe e dar conselhos para aquele que ela já considerava como um filho. André Luiz até sente naquele momento que já tinha uma ligação com aquela família antes de chegar até ali, talvez de outras encarnações. Dona Laura diz que com certeza ele não estava ali por acaso. Nada acontece por acaso. E essa união entre eles com certeza seria muito importante e traria muitos laços. Ela diz que quando ela reencarnasse, daqui a algum tempo, ela não iria esquecer de André Luiz. Ela esperava que eles pudessem ser cada vez mais amigos e que antes de ela reencarnar, ela pudesse ver André Luiz melhorar cada vez mais. Então ela diz o seguinte para André Luiz. Ela diz que ficou sabendo que ele pediu trabalho para Clarencio. Vocês devem se lembrar. Algumas semanas atrás nós comentamos que André Luiz, junto com uma outra senhora, habitante de nosso lar, haviam procurado Clarencio e muitos outros espíritos também para pedir algumas coisas. E ele pede trabalho para Clarencio. Dona Laura diz que ficou sabendo que ele não conseguiu naquele momento o trabalho, mas que Clarencio deu uma autorização para que ele pudesse conhecer melhor muitos ministérios de nosso lar. Então ela diz para que ele não fosse apenas um curioso. Ela sabia que ele era médico, ele era uma pessoa que gostava de estudar, de observar, mas que ele não se dedicasse apenas a isso, que ele não deveria apenas ser curioso, ele deveria também trabalhar na primeira oportunidade que surgisse. E ela diz o seguinte: a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Ou seja, é importante que a gente observe sim, que a gente tenha interesse por outros trabalhos, por outras experiências,
mas nós não podemos passar muito tempo, muitas vezes uma vida inteira, apenas observando. Nós precisamos colocar a mão na massa. Só assim nós vamos evoluir e só assim nós vamos realmente entender a importância daquele trabalho. Então nós podemos pensar, por exemplo, no centro espírita. Será que nós estamos apenas observando os trabalhos, admirando aqueles que trabalham, ou nós já temos a iniciativa de ajudar sempre que preciso? Nós estamos esperando alguém nos procurar para oferecer um trabalho, ou nós estamos nos prontificando, nos oferecendo a ajudar naquilo que for preciso? Nós muitas vezes observamos e admiramos grandes palestrantes espíritas, como Divaldo, Haroldo e muitos outros que nós conhecemos, e nós queremos chegar naquele estágio, nós queremos falar como eles, nós queremos que muitas pessoas nos ouçam, mas será que nós não deveríamos começar primeiro pelos trabalhos que nós consideramos mais simples, que na verdade não são mais simples? Todos os trabalhos são muito importantes. Dona Laura começa a fazer com que André Luiz refletisse nisso. E ela diz para ele que na primeira oportunidade que ele tivesse de trabalhar, de ajudar, que ele fizesse isso, que ele não desperdiçasse as oportunidades de ajudar enquanto ele estivesse ali conhecendo os ministérios. Isso seria muito importante para a evolução dele. E que primeiro tem que vir o serviço e depois a investigação. Ou seja, primeiro nós precisamos servir, ajudar. Aos poucos nós vamos aprendendo. Se nós formos esperar aprender tudo o que nós precisamos para depois trabalhar, nós nunca iremos trabalhar. Inclusive, nós iremos aprender trabalhando. Isso é muito importante. Um grande ensinamento que Dona Laura traz a todos nós. Ela diz que o Ministério da Regeneração, onde André Luiz iria daqui a pouco tempo, era um lugar de muita luta, de muito trabalho e um dos lugares mais baixos de nosso lar, um dos lugares mais difíceis, porque ali havia espíritos de todos os tipos tentando se equilibrar, espíritos em perturbação, espíritos um pouco mais equilibrados. Então era um lugar que havia muito trabalho. Então ele precisava ver esse trabalho e colocar a mão na massa, como nós dissemos. Ela cita, Dona Laura, Jesus. Ela diz que Jesus, o espírito mais puro que já pisou aqui em nosso planeta, ele trabalhou em uma carpintaria, em um trabalho manual. Então ele deu o exemplo de que nós precisamos trabalhar e que não existem tarefas simples. Em nosso lar, como o Brínio comentou há algumas semanas atrás, o valor da hora trabalhada, que eles chamam de bônus hora, é o mesmo para qualquer serviço. Não importa se aquele trabalho é de uma pessoa da limpeza ou de um grande chefe. Eles irão receber da mesma maneira, porque o que importa não é a hierarquia do trabalho, e sim a dedicação que aquela pessoa coloca nele. Dona Laura também cita o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo de Tarso, fazia grandes pregações, ele era um exemplo para muitas pessoas, mas quando ele se converteu ao cristianismo, ele se dedicou a trabalhos simples de tecelagem, a trabalhos de ajuda a pessoas enfermas, de limpeza, para depois poder de novo, e agora mais equilibrado, mais consciente, poder falar para muitas pessoas. Primeiro nós precisamos amadurecer. Nós temos vários exemplos, e Dona Laura citou alguns grandes exemplos, né? Jesus e Paulo de Tarso. Ela diz que é preciso recomeçar sempre. André Luiz havia tido uma vida de médico, de uma pessoa estudada, renomada aqui na Terra, mas ele precisava recomeçar lá no plano espiritual, e agora era a oportunidade que ele teria para isso. E mais uma vez ela diz que eles não estavam ali por acaso juntos, e que eles deveriam aproveitar cada segundo daquela convivência. Nesse momento, André Luiz fica muito agradecido, fica muito emocionado com os ensinamentos que ele recebeu ali,
Ele abraça Dona Laura com muito carinho e nesse momento Rafael, aquele que iria acompanhar André Luiz até o Ministério da Regeneração, ele chega até a casa dela e eles iriam então partir para o trabalho. Na semana que vem, o Brenner irá continuar a história. Aguardamos todos vocês e mais uma vez uma boa semana e muito obrigado pela atenção.